noite a todos. Vamos pensar um pouco na palavra de Deus. Não terminou, eles ainda vão cantar mais uma música para nós, mas eu quero compartilhar um pouco da palavra hoje com os irmãos e com você que nos é convidado. E eu preciso de dar uma explicação, em primeiro lugar. Deixa eu achar minha explicação aqui. Quando vocês viram aqui a infância de Maria, ela não está registrada na Bíblia. Nós romantizamos para que encaixasse o nascimento de Jesus na visão desta serva do Senhor. Esse era o objetivo. O objetivo é que lembrasse de Maria como a serva do Senhor, e assim como todos nós temos que ser servos do Senhor. Mas claro que o que você viu aqui são partes que estão na Bíblia. Claro, a essência é Bíblia, mas não tem isso. Só que a memória de Maria, queria pensar com você de outras memórias. Maria não escreveu nenhum livro, sabia? Maria não escreveu uma carta, não tem nada registrado, não tem nada. Nem Jesus não tem nada. Mas algumas pessoas, elas registraram o que aconteceu na vida de Jesus. E eu vou abrir a minha Bíblia aqui, no Evangelho de João, capítulo 19, para pensar um pouco em um determinado apóstolo que registrou. Evangelho de João, capítulo 19, no verso 25, o Evangelho registra assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tua soberania. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo que foi feito aqui é para glorificar o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permitiu viver em um país livre, onde podemos encenar esse teatro, e que jamais isso venha a ser impedido no nosso país. Nós te agradecemos porque o Senhor capacitou cada um a fazer sua parte. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor trouxe visitantes, o Senhor trouxe as pessoas para assistirem, porque tudo depende de Ti, Pai. Senhor Deus, nós éramos cegos, e um dia essa luz raiou através de Jesus Cristo, e nós podemos enxergar os nossos pecados, mas também a salvação que está em Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Esse discípulo aqui, e a Bíblia menciona aqui como o discípulo a quem Jesus amava, é João. Concordamos todos que é João. A Bíblia também não relata sobre a infância de Jesus, exceto o seu nascimento e uma visita que ele fez ao templo lá em Jerusalém aos 12 anos. Então, não tem mais registro de Jesus. E os evangelhos, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Curiosamente, 2 deles registram esse nascimento de Jesus, e outros 2 não. Inclusive, João, ele não registra o nascimento de Jesus, mas ele faz registros interessantes. Ele escreve o livro que tem o seu nome, João, e eu quero imaginar com você. Claro que não era folha de papel, era um papiro, ou alguma coisa que ele conseguia escrever. Deixa eu abrir aqui, eu já me acerto aqui.
E é claro que ele não tinha uma caneta tinteira, ele tinha alguma coisa assim, como um chifre, ou um tinteiro, e aí ele pegava a sua caneta, que era uma pena, e ia escrevendo o seu evangelho. E ele escreveu algumas coisas interessantes, que na comemoração de Natal é interessante nós lembrarmos do que João escreve. Ele escreve assim, por exemplo, eu queria que você pegasse comigo, se você puder, o próprio Evangelho de João, como ele começa no capítulo 1, o primeiro registro que ele faz. Ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, João pega a sua pena e começa descrevendo Jesus como a luz. E eu queria que você pensasse comigo, se Jesus realmente é a luz para você e para mim. Sabe por quê? Ele diz que Jesus é a luz e tudo é feito por Ele. Também no Evangelho de João, ele fala do xará dele, João Batista. Esse não é João Batista, esse é o apóstolo. Mas João Batista, quando vê Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o mais importante do Natal. E eu queria, a primeira coisa que eu queria registrar aqui no meu livro de ocorrências aqui desta noite, eu queria registrar Feliz Natal. Mas um Feliz Natal de alguém que sabe que o menino que estava na manjedoura cresceu. O menino que estava na manjedoura é o Filho de Deus. O menino que estava na manjedoura morre, ressuscita e continua sendo a luz de Deus. Esse é o Natal para você? Pense nisso. Jesus é a luz dos homens. Ele é a vida. Sem isso, sem você entender isso, nada do que foi representado aqui, nada do que foi cantado aqui tem qualquer razão. Você assistiu um espetáculo de teatro com amadores, por melhor que tenham sido, mas que não vai tocar o seu coração. O que pode tocar o seu coração é quando você entender que Jesus é a sua luz, é a luz dos homens. Mas João, ele começa a ver mais, ele registra milagres. E chega um momento que ele registra já a última ceia de Jesus. E como ele registra é diferente dos outros. E eu vou abrir aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, João, capítulo 13, no verso 21. O evangelista João, o escritor João, o apóstolo João, escreve assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Até a famosa pintura de Leonardo da Vinci, você encontra João reclinado lá. E quando foi feita aquela pintura, que eu nunca vi pessoalmente, só nos livros de história e agora pelas redes sociais, a dúvida que Leonardo da Vinci tinha era: como eu vou retratar a ceia, onde pegue todos os aspectos? E naquele retrato, naquele quadro, tem um apóstolo inclinado ao seio de Jesus, no peito de Jesus. E você pode notar que ele é o apóstolo que está próximo. Ele faz questão de dizer que João está
próximo está reclinado. Ele não era o traidor, claro. O traidor era Judas, nós sabemos. Mas ele estava mais próximo. E isso é bem importante nós pensarmos, de querermos estar próximos. Muito bom que você está aqui hoje. Talvez você tenha vindo porque você quer ficar próximo de alguém que trabalhou aqui. Talvez você queira ficar próximo de um espetáculo. Talvez você queira ficar próximo de uma música. Foi uma boa música. Talvez você queira estar próximo do Espírito de Natal. Mas será que você quer estar próximo a Jesus? No Natal, nós vemos que as pessoas querem, no Natal, que eu digo, é quando Jesus nasceu, eles querem ficar próximos de Jesus. Os primeiros a saberem da notícia do nascimento de Jesus foram os pastores. Como eu disse, João não relata, ele já começa com Jesus adulto. Mas o evangelista Lucas, ele relata o que aconteceu. Então eu vou lá. Se você está em João, é um livro antes, eu vou ler Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim a Bíblia: Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quero falar com você que, por acaso, está afastado de uma igreja. Encontrei com um homem hoje, eu não sei se ele está aqui, parece que não, no caminho. E ele me disse: pastor, ele me conhece, mora aqui perto. Ele falou assim: ó, sabe que quando eu era criança, eu fui num culto nesta igreja aí, de Vila São José? Eu falei: é. E ele foi me contando a história dele. O pai muito violento, a mãe sem condição de criá-lo, teve que criar com uma tia, enfim, foi saindo. E hoje ele está longe do Senhor. Eu convidei, espero que ele ainda chegue. Mas eu queria te dizer, é difícil a pessoa que está longe querer chegar perto, porque há de ser tocado pelo Espírito Santo para você querer ficar perto de Jesus. E a minha pergunta é hoje: você quer ficar perto de Jesus? Quer ficar perto do teatro? Quer ficar perto da música? Quer ficar perto do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do seu amigo? Mas quer ficar perto de Jesus? Sabe, aqueles pastores ouviram que não era para ter medo. E por quê? Tem gente que tem medo de ficar perto de Jesus. Medo, porque sabe que sua vida será mudada. Nós não vamos te obrigar a nada, mas você se obrigará, porque você terá uma nova vida. E aí a vida com Jesus tem requisitos que Ele mesmo diz. E sabe por que você tem medo? Porque Jesus falou: aquele que quer vir até mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E sabe de uma coisa? Para você chegar perto de Jesus, você tem que ficar longe de você. E nós não queremos ficar longe de nós mesmos. Dá para entender, né? Não estou sendo muito filosófico, mas é simplesmente a verdade. Nós temos que nos afastar do eu egoísta para servirmos a Cristo, e aí seremos discípulos. Então, se você tem medo, você tem que lançar fora esse medo e saber que Jesus vai tomar conta de você. Há mais de 40 anos atrás, eu me afastei de mim. E aí, fiquei perto do Senhor. Não me arrependo. Não me arrependo. O melhor lugar para estar não é perto de mim. Sabe por quê? Porque perto de mim, sabe o que eu vejo? Angústia, frustração. É isso que eu vejo em mim. Talvez você não veja. Eu olho no espelho e cada dia, sabe o que tem de novo no espelho? Uma ruga. Cada dia, sabe o que eu tenho a menos no espelho? Um fio de cabelo. Por isso que eu não quero ficar perto de mim. Eu vou ficando cada dia mais feio, mais decadente, mais egoísta. Mas quando eu me aproximo de Jesus,
eu começo a ver que Ele deu uma vida diferente para mim. E aí a alegria não importa mais esse espelho, porque eu quero ficar parecido com a imagem de Jesus. Por isso, que venha a Jesus, não tenha medo, assim como os anjos falaram para os pastores. E sabe o que eles fizeram? Vamos lá, no verso 12 do mesmo Lucas capítulo 2. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Sabe, eu não sei porque você está aqui hoje, mas saiba de uma coisa: você está aqui hoje não por causa de uma peça teatral, você está aqui hoje não por causa de um musical, não por causa de um coral, nem porque é época de Natal, você está aqui hoje porque Deus quer que você se afaste de você e chegue perto dEle. Os pastores tiveram que largar o seu trabalho e ir até lá, para ver de perto. Venha ver de perto, venha provar o verdadeiro Natal, que é o Jesus Cristo, aquele que quer a gente perto, porque Ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Quando você viu aqui também, em determinado momento, chegaram aqueles magos, ou sábios. Se nós pegarmos aqui, agora no Evangelho de Mateus, que é outro, só Mateus e Lucas que registram o Natal que nós comemoramos. Então vamos lá no primeiro Evangelho, Mateus, logo no capítulo 2 de Mateus, nos versos 1 e 2 diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O que você veio fazer? O que você está fazendo na sua vida? Me perdoe a ousadia de perguntar, mas eu preciso perguntar: o que você está fazendo? Porque nós adoramos muitas coisas. Nós adoramos nossa casa, nós adoramos o carro, nós adoramos os filhos, nós adoramos os pais, adoramos esposa, adoramos marido, adoramos a nós mesmos quando não adoramos nada. Mas aqueles magos saíram e eles andaram, pelo relato bíblico, aproximadamente 2 anos, porque eles queriam adorar a Jesus. Está chegando o Natal, a comemoração no dia 25 de dezembro, que é a data certa ou errada que nós comemoramos. Não se importe o presente, você hoje pode ter o melhor presente, que é o Senhor Jesus Cristo, dentro do seu coração. Isso é que João registrou para nós, que Ele era esse Deus que estava perto, assim como Ele, na última ceia, estava perto de Jesus. E eu vou brincar com a nossa imaginação. Imagine os 12 apóstolos. Imagine o quadro. Vou tirar Judas, porque nenhum de nós quer ser Judas. Mas a minha pergunta é: você seria, se hoje, imagine que hoje, fôssemos pintar o quadro da ceia, Leonardo da Vinci, pintando o quadro da ceia, você estaria reclinado no peito de Jesus? Ou você estaria na ponta? Veja, não quero te ofender, você não é Judas, hein? Não estou falando de Judas, estou dizendo do discípulo que está mais distante, do discípulo que está longe, gosta do Senhor, mas está longe. João estava perto. João estava perto dele na última ceia, e como nós vimos o diálogo que eu comecei falando, de Jesus entregando Maria para João, e João para Maria como mãe e filho, ele estava próximo da cruz. João era o discípulo próximo. Você é uma pessoa próxima de Jesus? Se não, é um bom momento para você pensar. Seja um discípulo próximo de Jesus. Tudo tem um certo trabalho. Se você acompanhar os ensaios aqui, noites,
chegando do trabalho. Na sexta-feira, era 1h da manhã, eles estavam aqui ainda. Dá trabalho ser discípulo. Dá trabalho estar próximo. É fácil assistir. É fácil, e olhe que se eu demorar muito, vai ficar chato aqui. Mas quantas horas não foram necessárias? Porque ser discípulo é estar próximo. Ser discípulo é saber o que acontece. Ser discípulo próximo tem uma vantagem. Ele podia registrar exatamente o que ele viu, exatamente o que ele sentiu. E naquele momento, ele se sentiu próximo de Jesus. Mas eu vou caminhando para um pouco mais. João, no seu relato, ele não fala só da última ceia, não fala só da cruz, mas ele estava próximo do túmulo vazio. João é uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Então vamos lá para João capítulo 20. Olha o que ele registra, João, capítulo 20, no verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Vamos dizer a João. E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, com João. Delicadamente, ele não coloca o nome dele. Ele se refere a ele a uma terceira pessoa, uma forma elegante de escrita, ao outro discípulo, ao discípulo a quem Jesus amava, era ele. E ele fala aqui, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Sabe o que João está escrevendo? Quando ele fala o outro discípulo creu, ele está escrevendo: eu acredito. Eu criei. Eu creio. Você talvez, a gente não manda mais cartões de boas festas, mas eu vou te dar uma sugestão. Talvez você vai ser um daqueles que encaminham aquelas mensagens, né, de Natal, que vem escrito encaminhada mais de 20 vezes, né? Um monte de coisa encaminhada. Mas se você for escrever a sua própria mensagem de Natal, você poderia escrever: eu creio e estou próximo de Jesus. E se você fizer o mesmo, eu posso te falar Feliz Natal, porque o meu Natal é feliz. Talvez você não passe com parentes. Muitas pessoas perderam entes queridos neste ano. Então, talvez, perdoe eu ter que lembrar, talvez a sua mãe que partiu, o seu pai, o seu tio, o seu amigo. Talvez você não vai vê-lo. Mas se você estiver próximo de Jesus, o seu registro será diferente. João pôde escrever: eu criei. Ele creu, ele viu, ele está dizendo que ele viu o quê? Ele viu Jesus anunciando que ia ser traído. Ele viu o quê? Ele viu Jesus pedindo a ele, na cruz, que cuidasse de sua mãe. Ele viu Jesus morrer na cruz. Ele viu o túmulo vazio. Ele creu. Sabe, João, ele escreve o seu evangelho, e cada coisa que ele conta é um milagre. Todas as coisas são milagres. O nascimento virginal de Cristo, que ele não relata, mas é um milagre. A morte de Jesus, da forma que se cumpria as profecias, era um milagre. A ressurreição de Jesus era um milagre.
E João faz questão de escrever no capítulo 20 do seu evangelho, ele escreve assim, capítulo 20, verso 30, Jesus, pois, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Quando João, de outra vez, escrevendo de uma forma gentil, na presença dos seus discípulos, sabe o que ele está dizendo? Na minha presença, porque eu sou discípulo. E se você é criança, ou você foi criada numa escola dominical, ou criado, você sabe da música, Pedro, Tiago e João no barquinho, eles sempre junto, Então, quando ele fala muitos milagres na presença dos discípulos, ele está dizendo muitos milagres na minha presença. E estamos no final do ano. Dá para você lembrar de um milagre que Deus fez na sua presença? Será que aquele resultado de exame que você pensou que ia ser ruim foi bom? Será que aquela pessoa que o médico disse a situação está grave e agora você está curado? Será que a pessoa que você pensou que estava doente, que ia morrer, ainda está viva? Quantos milagres! O fato de você estar aqui é um milagre. Você poderia dizer, Jesus, pois, operou muitos milagres na presença dos discípulos, porque eu sou um discípulo e na minha presença também ele participou. Ele fez milagres. João escreve isso e ele diz, estes milagres, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João escreve, ele não escreve em capítulos, né? Depois foi feita a divisão, mas em 21 capítulos. E ele escreve. Mas, vamos terminar, não no fim, porque o fim do Evangelho de João está no começo. Ele não conta do Natal que nós comemoramos, não fala de manjedoura, mas ele fala do princípio e do que é Cristo. E eu vou ler, e depois vou encerrar, eu vou ler João, capítulo 1, de novo, que eu já li, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E da mesma forma delicada e filosófica e nobre que João escreve, o verbo é a palavra, é o logos, é Cristo. É o verbo, é a palavra em ação. Ele está dizendo, Cristo estava com Deus, Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E mais, sobre Cristo ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas eu vou ler um versículo mais que eu não tinha lido. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se você não deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida, as trevas vão te ocultar o entendimento, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é a luz de Cristo, brilhando em nossa vida. Por isso que João pôde escrever, estava próximo, não do nascimento, ele não viu, ele não acompanhou tudo isso que a gente representou já aqui, mas ele só sabia que antes de Jesus já era Deus. Antes de Maria, Jesus já era Deus. Antes dos romanos, Jesus já era Deus. Antes do Brasil, Jesus já era Deus. Um dia, Jesus voltará, porque Ele é Deus. Comemore o Natal de luz. Comemore o Natal de servo. Comemore o Natal de quem está próximo de Jesus. Eu te convido hoje a voltar a ficar próximo de Jesus, assim como Maria, assim como João, que puderam falar, somos servos, discípulos do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Feliz Natal. Senhor nosso Deus, te peço que o Senhor nos abençoe. Talvez pessoas aqui hoje, Pai,
que estão longe de teu Filho Jesus, que possam voltar-se para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, que é ao teu lado. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que jamais fizeram uma declaração com Jesus Cristo, nunca se atreveram a chegar próximo, mas que assim como aqueles pastores que venceram o medo e vieram, que essa pessoa também possa vir a aceitar Jesus. Pai, talvez tenha pessoas que moram longe, que está longe, Senhor Deus, assim como aqueles magos, que ela possa caminhar e vir adorar ao Senhor Deus. Pai, temos aqui muitos crentes, pessoas que se dizem discípulos. Eu te peço, Pai, que cada um de nós possa chegar tão próximo de Ti, tão próximo de Teu Filho Jesus, a ponto de reclinarmos no Seu peito. Eu te peço que aqueles que estão longe, que venham perto. Muito obrigado por Tuas bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma música e você tem a chance de meditar um pouco em tudo que foi dito. Vamos voltar para o espetáculo então.